Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Uou! Vamos ver o nosso capítulo. Muito bem, né? Nós vimos que o Dom Pedro I estava péssimo no seu governo, estava desprestigiado e ainda teve a crise sucessória lá em Portugal. Então, o Dom Pedro resolveu picar a mula. Isso, ir embora do Brasil e ir para Portugal. Ele voltou para Portugal, onde derrotou o seu irmão Dom Miguel, e lá foi coroado Dom Pedro IV, porque antes dele outros três foram Dom Pedro lá em Portugal. Aqui ele foi o primeiro imperador chamado Pedro, né? Primeiro Pedro e primeiro imperador, né? Dom Pedro I, como ele passou para a história, né? Eu, quando estive em Portugal, eu vi uma estátua do Dom Pedro IV por lá, né? O Dom Pedro IV, ele tinha uma aparência diferente daqui, né? Era barbudo, cabeludo, né? Uma aparência diferente aqui. Ele tinha aquele bigodão, costeleta, né? Cabelo razoavelmente curto. Então lá em Portugal ele ficou diferente, né? Mas não durou muito por lá, não. Ele foi o cara que fez a primeira Constituição portuguesa. Por outro lado, ele teve tuberculose e morreu cedo. E quem acabou assumindo o trono depois foi a sua filha, Dona Maria II, a brasileira. Pois é, uma brasileira foi rainha de Portugal, né? Mas nós vamos ver que esse capítulo tem um monte de problema entre brasileiros e portugueses. Será que é daí que vieram as piadas? O pai já ouviu um monte de piada de português na vida, coitado. Mas vamos lá, né? A Constituição Brasileira de 1824, ela pressupunha que se o imperador saísse e o sucessor, né, saísse através de uma abdicação ou de um falecimento, poderia acontecer, né, o seu sucessor legal deveria ter 18 anos completos para poder ser coroado. Caso isso não acontecesse, e de fato não aconteceu, porque o Dom Pedro, que viria a ser segundo, era um jovenzinho de apenas 5 anos, deveria existir uma regência. O que é regência? Regência vem de reger, né? Vem da mesma raiz latina de rex, né? Reger, reis, real, enfim. Então, uma regência deveria governar como se fosse rei, né? Como, por exemplo, Dom João, que chegou no Brasil como príncipe regente, porque a sua mãe não tinha condições de governar, era rainha, ele não era rei enquanto a mãe dele estivesse viva. Então, ele foi coroado apenas depois que a mãe dele faleceu. Enquanto isso, ele não era rei Dom João VI, ele era príncipe regente Dom João. Então, assim que o Dom Pedro II foi embora para Portugal e o Dom Pedro, que viria a ser segundo, ficou no Brasil, né? Dom Pedro I foi embora, o segundo ficou, né? A criança ficou sem pai nem mãe aqui no Brasil, né? Sendo criado por tutores. Então, uma junta regencial assumiu, né? Com 3 regentes provisoriamente, né? Chamada de regência trina provisória. Depois teve a regência trina permanente, né, com o brigadeiro Francisco de Lima e Silva, os deputados João Braulio Muniz e José da Costa Carvalho. Bom, o ministro da Justiça era o padre paulista Diogo Antônio Feijó, tá? O famoso Regente Feijó, que vocês conhecem aí da avenida, da Vila Regente Feijó. Bom, o cenário político brasileiro era bem complicado na época, né? Olha só que novidade, né? Mas parece que está sempre cada vez pior. Bom, existiam lá os grupos políticos restauradores ou caramurus, que eram saudosistas do Dom Pedro I. Como o Dom Pedro I ainda estava vivo lá em Portugal, havia esse desejo de que ele voltasse, ou até então uma restauração do Império Português, né? Que o Brasil voltasse a fazer parte do Império Português. Como os irmãos, né, Andrada e Silva, né, como José Bonifácio, que era o líder deles, apoiavam
né, esse retorno do Brasil ao governo do Dom Pedro I, ou até, sei lá, o Império Português. Então pode-se dizer que eles acharam que a independência deu ruim. Né? Eles foram os principais articuladores da independência, principalmente José Bonifácio, e não deu certo. Então, resumindo, foi mal a coisa. Né? Eles achavam que fizeram coisa errada. Outro grupo eram dos moderados ou chimangos. Os moderados ou chimangos também eram proprietários rurais, mas havia entre eles profissionais liberais, padres, né, militares que não eram de alta patente. Eles defendiam a manutenção da ordem, tá? Não era um grupo assim, nossa, a gente é uma maravilha, a gente pensa com ideias liberais. Não, mas eles defendiam uma monarquia constitucional e eram liderados pelo regente Feijó, né? Ainda não era regente, né? Por padre Diogo Antônio Feijó, e pelo Bernardo Pereira de Vasconcelos. E aí existiam os exaltados ou farroupilhas, né? Eles defendiam que as províncias, que na época, o que hoje são estados, na época era província, né? Na época do Império, deveriam ter autonomia, que cada um fizesse para si leis que melhorassem as suas condições de vida, as condições de trabalho, enfim, né? Muitos acreditavam que deveria haver uma nacionalização do comércio, porque o Brasil era quase que totalmente dependente dos produtos que vinham de fora, as roupas, os móveis, talheres, né? Alimentos que as pessoas de origem portuguesa ou acostumados a essa cultura comiam, né? Como por exemplo, peixe salgado, né? O famoso bacalhau era importado, azeite era importado, azeitona importada, o pão era importado. Pois é, chegava um tijolo aqui vindo da Europa. Mas no Brasil a produção de trigo era muito tímida em São Paulo, tá? Então até o trigo, queijo, né? Os queijos eram importados porque não havia tanto gado bovino aqui no Brasil, né? Hoje o que mais tem é gado bovino, né, gente? Mas enfim, na época o número de gado bovino no Brasil não era tão grande, então o queijo era importado, né? E esses produtos importados estavam sempre na mão dos portugueses. Nós vamos ver ao longo do capítulo que muito do ódio que se tinha os portugueses era isso, né? Já falei outra vez, quem leu o Cortiço conhece o João Romão e sabe como eram os portugueses da época, né? Os comerciantes, sempre cobrando caro nas coisas, adulterando a qualidade dos produtos, né? Sempre foi uma questão bastante complicada a relação entre os comerciantes portugueses, que na verdade os portugueses dominavam o comércio da época. Pois é, né? E os portugueses dominavam o comércio e cobravam muito caro por tudo, né? Produtos caros e de qualidade questionável. Então, essa rivalidade vai dar muito problema. Também os exaltados defendiam, alguns, uma abolição gradual da escravidão, outros defendiam o fim imediato, né, abrupto da escravidão, e alguns já defendiam, né, a república. Por isso que eram chamados de exaltados, né? Queriam muitas mudanças, né? Queriam sair de monarquia para república, queriam acabar com a escravidão, né? Eles tinham aquelas ideias liberais francesas que vocês estão acostumados, né, a ler e estudar sobre, né? Que vocês sabem tudo sobre essas leis. Essas leis não, essas ideias francesas, né? Bento Gonçalves, famoso revolucionário, né? Ele era republicano, e também o Miguel Frias. Nós vamos falar deles mais para frente, né? Bom, os exaltados e os restauradores, eles estavam fora do poder, né? Então eles vão causar diversos problemas, e assim, por um pouquinho, o Brasil não deixou de ser um país unificado, né? Olha só nossos vizinhos. São vários países hispânicos, falam o mesmo idioma, tiveram o mesmo colonizador, no caso a Espanha, e são vários países, né? Argentina, México, Guatemala, Bolívia, Paraguai, Chile, são muitos, falam o mesmo idioma. E o Brasil? O Brasil não. O Brasil é enorme, ocupa quase todo o território
quase todo não, né? Mas uma parte bem grande da América do Sul, né? É um país gigante, 220 milhões de pessoas falantes da língua portuguesa. Como é que esse país não se fragmentou? A fragmentação dos países hispânicos, ela é colocada como uma questão de que os regionalismos eram muito fortes, mas aí eu penso, o Brasil também tem regionalismo muito forte. Você ouve um sotaque do Rio Grande do Sul e um do Rio Grande do Norte, né? Pra gente falar de Rio Grande a Rio Grande. E... vai pra lá, gato. Vocês gostam de gato, né? Se não gostar, vai acabar gostando de tanto que meus gatos aparecem aqui nos vídeos, né? Esses gatos não dão paz pro papai, né, Mochê? Bom, continuando. Então, o Brasil não se fragmentou, né? Vamos de Rio Grande a Rio Grande. Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, sotaque. A gente, capital com interior, muita diferença. A gente pro Rio de Janeiro, que são 400 quilômetros. Olha quanta diferença de sotaque. As coisas têm outro nome. Aqui é mandioca, no Rio de Janeiro é aipim, no Rio Grande do Norte é macaxeira. 3 nomes para a mesma coisa, né? Aqui em São Paulo, aquele sorvete, aquele gelinho que vem no saquinho, chama geladinho ou gelinho. No Rio de Janeiro chama sacolé. Então é um país muito diversificado e, para mim, ainda do que eu pesquisei, não encontrei nenhuma resposta satisfatória, porque a nossa resposta satisfatória contradiz a dos países hispânicos, né? Os países hispânicos se separaram por causa do regionalismo. A gente não, a gente tem regionalismo muito forte e não se separou. Outros dizem, historiadores, que pela questão da elite do Brasil colonial, das províncias, ter toda estudado ou mandado os filhos estudarem nas mesmas universidades europeias, eles desenvolveram um pensamento comum. Então essa unidade acadêmica deram para eles a vontade de ficar com um país unificado. Não sei, enfim, né? Muita gente questiona se o Brasil deveria ser separado, ou se o Brasil deveria continuar unificado. Eu sei que havia um estudo publicado na revista super interessante que dizia que se o Brasil fosse separado, a gente ia continuar sendo um país pobre, né? Uns estados mais ricos do que os outros, coisa que já acontece. E São Paulo poderia, que é o que mais arrecada impostos, poderia gastar menos dinheiro com os outros estados, mas por outro lado, tudo que nós compraríamos nos outros estados seria importado e nós teríamos que pagar taxas alfandegárias, porque tudo que é importado é mais caro, né? E aí, como é que fica? Seria meio que 6 por meia dúzia, né? Uma questão questionável. Fora que muita gente leva essa questão de separação do Brasil por um lado bem ruim, né? Lado de preconceito com os nordestinos, preconceito com a galera da região norte, né? É outra conversa com outro enfoque, mas fica no ar aí esses questionamentos, né? Bom, uma força que dominou todo o período regencial e que vai dominar o Brasil até a chegada do Getúlio Vargas no poder lá na década de 1930 é o poder da Guarda Nacional. O que era a Guarda Nacional? Como o país estava bagunçado na época da regência, foi criada a Guarda Nacional, né? Onde participavam brasileiros dos 21 aos 60 anos que tivessem renda, né? Renda anual superior a 200 mil réis, que era o mínimo para você votar. Para você votar e ser votado, você tinha que ter pelo menos uma renda aí de 200 mil réis. Pois é, né? Bastante dinheiro. Menos de 2% dos brasileiros tinha essa renda. Enfim, né? Então, esses homens ganharam a patente de coronel. Se alguém vê essas novelas da Globo de época, do começo do século XX e o final do XIX, vão ver que os fazendeiros sempre chamavam de coroné. Tem até a música do Tim Maia. Coronel Antônio Bento, no dia do casamento da sua filha Juliana. Então, coroné, porque os grandes fazendeiros tinham essa patente da Guarda Nacional e eram eles o braço armado da regência, né? Eles tinham o poder de justiça, né? Eles
dominavam as pessoas pobres através do poder econômico, e aí já na República vai ter a questão do voto de cabresto, coisa que nós vamos ver mais para frente, né? Pessoas que votam em quem os coronéis querem, né? Enfim, eles vão pintar e bordar e são a base do poder regional. Enquanto o Brasil é puramente rural, é a força que domina o país, tá? Continuando, né? Em 1834 houve algumas mudanças na regência, né? Houve o ato adicional de 1834, né? A Constituição foi mudada com esse ato adicional, foi criadas as assembleias legislativas nas províncias, né? O poder saindo um pouco ali do Rio de Janeiro, foi extinguido o Conselho de Estado, né? Que seria uma espécie de ministro que o Brasil ia ter, depois desse cargo volta, e a regência deixou de ser trina e passou a ser una, né? O regente era eleito pelo voto secreto, ainda voto censitário. O Brasil só deixou de ter voto censitário a partir da Constituição de 1834. Na teoria, porque na prática analfabeto não votava, né? Quase todo pobre brasileiro era analfabeto, então quase todo pobre não votava, né? Com o ato adicional, as províncias passaram a ter maior autonomia, votar sobre os seus impostos, né? Eles votavam o que deveriam cobrar ou deixar de cobrar, né? E aí a regência procurava amenizar os problemas, porque o grande problema do governo regencial foram as revoltas regionais, né? Bom, em 1835 o Dom Pedro passou desta para melhor, mas Dom Pedro não tem mais por que querer a volta dele para o Brasil, né? O Dom Pedro I, o pai, né? Então esses exaltados acabaram sendo assimilados pelo governo do Diogo Feijó, né? Que a regência una acabou enfrentando algumas coisas bem complicadas, né? A oposição acusava o regente Feijó de algumas coisas, né? Por exemplo, de não conseguir reprimir as revoltas nas províncias, né? As revoltas regionais, né? Ele não foi firme, essa é a acusação dos seus detratores, né? Também teve que enfrentar a maioria da oposição na Câmara dos Deputados, né? Teve que também lidar com a cabanagem no norte e ao mesmo tempo a Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul, né? E um aliado dele, né, que era o jornalista Evaristo da Veiga, acabou rompendo, né? Era um importante apoiador do Feijó, e aí ele se enfraqueceu politicamente. E aí teve o tal do regresso conservador, né? Que é isso? Uma parte dos moderados acabou virando os tais dos regressistas, né? E outra parte acabou virando os tais dos progressistas, que eram aliados do regente Feijó, né? E eles vão dar origem aos dois partidos que vão durar praticamente todo o período monárquico imperial, né? Esses partidos são, né, os regressistas deram origem ao Partido Conservador e os progressistas, como eu falei, Partido Liberal. Qual a diferença deles? Politicamente, economicamente, não muita, tá? Tanto liberais quanto conservadores eram grandes proprietários de terras, interessados na manutenção do poder, e a grande maioria ou não se importava com a escravidão, né? Ou timidamente era contra, tá? Mais para o final do século XIX que a gente vai ver uma presença maior de políticos a favor do fim da abolição, mas a princípio pouquíssimos defendiam isso, tá? O Feijó acabou se complicando com tanta oposição, nessas revoltas eclodindo em vários locais do país, que ele acabou saindo em favor do Araújo Lima, né, que era regressista, né, a tal da corrente dos conservadores. Como eu falei, eles não tinham grandes diferenças, tá, gente? Talvez o projeto de país que os
regressistas, né, que deram origem ao Partido Conservador, queriam era um país com o poder mais centralizado na corte, no Rio de Janeiro. Já os liberais, né, que se originaram dos progressistas, eles tinham uma ideia de um país mais descentralizado, que cada província tivesse uma autonomia maior. Continuando, as rebeliões nas províncias foram muitas, né? E não estou falando aqui só de rebelião de pobre, de escravizado, não. Né? A gente tem o dever, né? Dever de se revoltar, né? Nós que somos da classe trabalhadora, né? Que sofremos abuso do poder, que não temos direito a nada e pagamos um monte de impostos, nós temos o dever da rebelião, né? É um dever. Se rebelar é um dever. Não aceitar leis injustas é um dever. Mas não era só. Tá? Os grandes senhores de terra também entraram em conflito. De novo a questão brancos contra negros, portugueses contra os brasileiros. Que mais? Gente que queria o poder no Rio, gente que queria o poder descentralizado. Foi o maior quid pro quo, né? Também tinha envolvido questões indígenas, questões dos mestiços. O Brasil do século XIX era muito complicado, né? Inclusive no século XIX que fomos protagonistas da última guerra, né? Que participamos da Guerra do Paraguai, né? Ganhamos a Guerra do Paraguai.